E hoje daremos voz à exaustão invisível das mulheres que sustentam emocionalmente suas casas, mas também abriremos espaço para que os homens também tenham esse momento aqui de presença ou cobrança para uma melhor presença. Você está no podcast Conversa de Pai. Eu sou o Rodrigo Serafim e aqui nós fortalecemos laços, uma conversa de cada vez. Estamos aqui com elas, publicitária, consultora de marca pessoal, Flávia Machado. Estamos aqui com ela, jornalista e comunicadora, Adriana Carnevale. Meninas, e juntas vocês fazem o que juntas? Me contem. A gente faz um podcast. A gente também faz um podcast. Qual o nome desse podcast? Mulheres Sem Filtro. E é sem filtro mesmo? É sem filtro. É. Podia ser mais, né? Podia amiga? ser mais. Podia ser mais sem filtro? Às vezes, né? Ai, meu Deus, isso aqui, né? Vamos polemizar, né? Tem temas que são um pouco polêmicos e a gente fica na retaguarda. Gente, elas cuidam dos filhos, da casa, da agenda, das emoções. Trabalham. Mas vocês cuidam de vocês? Claro que sim. Tem que cuidar, senão a gente pira. Não, senão ninguém sustenta, né? Sim, já passamos dessa aula. Já passaram? Boa. E, gente, trazendo aqui para vocês que tem um podcast que falam com mulheres, né? Qual o foco do Mulheres Sem Filtro? É falar com quem, exatamente? A nossa ideia, foi muito legal como começou, né? Depois a Adri conta um pouco, mas a nossa ideia é que a gente seja um ponto de apoio, um lugar de troca, de acolhimento, para que as mulheres não se sintam sozinhas nessa jornada pesada, cansativa e às vezes enlouquecedora de cuidar de tudo, né? Então a gente não fala somente com mães, a gente, né, fala com mulheres 40 a mais, maior parte. Legal. Mas é essa rotina, essa vida louca que a gente vive, o excesso de informação, o excesso de tarefas, equilibrar vida profissional com pessoal, ou a carreira e a maternidade, a gente está sempre equilibrando, né? Existe equilíbrio mesmo? Vocês acham que existe? Existe. Eu fui num evento e a pessoa falou que para eles não existia equilíbrio. Para eles o que existiam eram acordos. Porque em alguns momentos uma pessoa ia ter que se dedicar mais do que a outra, mas eles tinham acordos. Ó, isso aqui é inegociável. Então, estar com a minha família, que era algo que eles falavam muito, é a Lalas que falou sobre isso, que é a esposa do Joel J. Sim. Ela falou isso no palco. Na hora que ela falou isso, me deu uma bugada na hora, porque a gente fala tanto de equilíbrio, né? E ela falou, cara, esquece equilíbrio. Pensa o seguinte, quando você tá com o seu filho, quando você tá com a sua família, quando você tá com aqueles que você prioriza, você vai entregar o máximo de você. Aí eu fiquei refletindo sobre isso, sobre essa questão dos acordos. É difícil fazer acordo, né? Principalmente quando a gente está falando de momentos tão desgastantes que nós passamos, né, mentalmente, seja pela gestão da casa, seja por essas questões da carreira profissional também, né? Seja mulher, seja homem. Não tô falando aqui só tô falando dos dois, tá? É que os acordos, na verdade, eles sempre caem por terra, né? A gente faz acordo lá em casa. Eu falo que o papel aceita tudo, né? Mas ele cai por terra, porque a vida com criança, principalmente, ela é uma grande caixinha de surpresa, assim, né? Uma caixa de Pandora, porque você não sabe o que pode acontecer. Você fala, não, as crianças vão ficar agora fazendo essa tarefa X. Durante uma hora, e passa 5 minutos. Não ficam. Ou então, hoje vai estar todo mundo na escola o dia inteiro, então eu vou poder fazer isso, eu tenho um evento. Não, a criança fica doente, entendeu? Então, assim, tudo cai um pouco por terra. Tem que ter um jogo de cintura ali, né? Mas eu acredito que também, assim, tudo muda, né, com a fase que os nossos filhos também mudam, né? Sim. E eu acho que essa questão do equilíbrio, que a gente coloca tanto na responsabilidade do outro, né? Eu acho que a grande dificuldade é porque a gente também não começou esse equilíbrio por nós, né? Então, assim, é essa condição, né, que é, assim, o que é importante para mim, né? O que valida para mim, né? Dentro de todos os pilares, né? Que seja a carreira, a vida pessoal, o relacionamento a dois, né? E aí a gente dizer que a gente vai achar esse equilíbrio no início do relacionamento, não vai. A gente vai achar esse equilíbrio no início da maternidade, não vai, né? Então, quando a Flávia falou sobre quem são essas mulheres que a gente conversa, né? E o porquê, talvez, o Mulheres Sem Filtro, até para nós, nasceu numa maturidade onde a gente também, né, já estava dentro dessa maturidade, que é depois dos 42, 3, né, assim, eu não digo nem o 40, porque o 40 eu ainda acho que é um, né, assim, o que está acontecendo agora, né, e assim, não tem muito entendimento, né, porque está acontecendo muita coisa,
né? Então, essa questão do quando nasceu também, né, o Mulheres Sem Filtro, vem muito dessa maturidade da gente entender, assim, o que eu quero a partir de hoje, né? Diante de tantas mudanças, né, que vieram nesse caminho do relacionamento, dos filhos, da família. Nossa, perfeito. E até do corpo, né? Porque aí a gente está também. falando de uma fase de novidades hormonais, de uma enxurrada de hormônios mudando o tempo todo. Então, é como se fosse uma adolescência. Que o corpo muda, os hormônios mudam, os humores mudam. E aí é que fica esquisito, né? A gente começa a sentir que a gente está perdendo um pouco daquele controle que a gente sempre teve. E, gente, vocês falam com muitas mulheres, não só, imagino, lá no podcast, mas também offline, ou melhor, online, né? Nas redes sociais e tudo mais. O que vocês hoje ouvem de sinais mais comuns com relação à exaustão dessas mulheres que chegam até vocês? Ou que vocês conhecem, que estão nesses grupos, que depois a gente pode falar um pouquinho mais, vocês possuem alguns grupos de experiência, de vivência, né? O que vocês mais ouvem? É que eu acho que, assim, a gente até tem uma complementaridade, né, eu e a Flá, porque a Flá, eu acho que ela até o relacionamento, tô falando isso offline, né, mas assim, o relacionamento, por exemplo, de mães dela é diferente do meu, porque o meu já são as mães de adolescentes, né, pré-adolescentes, e ela de uma faixa etária menor, né, então talvez ela vá falar um pouco mais sobre essa exaustão, e o meu relacionamento é muito dos acordos, né, assim, são momentos diferentes que tem, né, e a gente ainda brinca, né, quando eu falo pra falar de algum momento que hoje eu tô vivendo, que ela fala, sério que vai chegar esse momento, por exemplo, eu tô com saudade das férias. Né, assim, eu queria meus filhos causando em casa, né, e eu não tenho mais muito, né, então... Quantos anos tem seus filhos? Um vai fazer 15 e os outros 2 vão fazer 13. Já são né? gêmeos. E já estão são gêmeos, Então já são momentos diferentes onde eles não param em casa, não ficam mais, não querem mais ficar grudado com a gente, amigos, né? Com os pares então eu fiquei deles, pensando muito essa reflexão ontem. Eu falei, nossa, assim, o quanto as férias me enlouquecia e o quanto hoje eu tenho que ficar propondo para eles coisas pra gente fazer junto nas férias. Nossa, olha só, gente, como vira. E você, qual a idade dos seus filhos? Eu tenho 2 meninas, A Adri só tem homens e eu tenho 2 mulheres. Também tenho 2 meninas. Uma de 9 e a outra de 6. E é isso, assim, a gente tem... falando de como a gente está se sentindo exausta, né? A gente tem alguns sinais que a gente capta. Eu demorei muito, eu vou contar minha história pessoal, eu demorei muito para captar os sinais, assim, de irritabilidade, oscilação de humor, não sei o quê, que pode estar, sim, relacionado ao que a gente falou da perimenopausa, de mudança de hormônio, mas também a sobrecarga, né? Então, é assim, uma sobrecarga que para as mães, principalmente, Rodrigo, não é uma sobrecarga, às vezes, só física, prática, tateável, assim, sabe? Que você consegue pegar, você fala, agenda, leva pra escola, busca, faz lancheira, lava a louça, cuida da casa, lava a roupa, e leva no balé, e leva na ginástica, não sei o quê. Mas existe uma outra sobrecarga, que por mais que você tenha um parceiro que ajude, é uma sobrecarga mental mesmo, da gente estar fazendo a gestão de tudo isso. Casa, trabalho, filhos, marido e agenda das crianças. Então, assim, não é o filho só dentro de casa. É pediatra, vacina, um médico, outro que você tenha que levar, festinha de aniversário, presente que você tem que comprar, horário de remédio, se a criança está fazendo algum tratamento. Então, por mais que tenha alguém ajudando, você tem que pedir, você tem que avisar, você tem que delegar. Tem que ver se foi feito. Foi ver se foi feito, se foi corretamente feito. Aí não foi feito correto. E o que você faz? Refaz a tarefa. A gente surta com o marido, né? Eu falo Grita. Falo pro pessoal aqui que, assim, lá em casa, nós tínhamos um combinado, tínhamos um acordo. E esse acordo, ele aconteceu logo quando a Ana tinha semanas de vida. A Ana tem 5 anos hoje, é a mais velha. É a mais velha, né? E aí, quando nós estávamos ali naquele momento intenso, a Mayara a Mayara no puerpério, a Ana chegando em casa, então um novo membro na casa que até então eram só 2 pessoas. Eu cheguei para a Mayara e falei, aqui em casa todo mundo faz tudo. Não tem essa, você faz isso, eu faço aquilo, todo mundo faz tudo. Tem coisas que ela faz melhor, aqui entre nós, né? Então, várias coisas ela faz melhor. Mas assim, quando as meninas falam, não, tem que ser o papai, não. A gente fala isso para elas. Não, mas o papai e a mamãe fazem tudo. Eu já falei isso em outros episódios, e eu gosto de reforçar isso, porque essa questão da divisão de tarefas, a gente pode olhar aquilo que um é melhor do que o outro, né? Olhar, mas às vezes no dia a dia, se a gente não tiver esse acordo de falar, cara, tudo que você faz eu faço também. Eu só não consigo amamentar. De resto eu posso fazer tudo. Exato. Eu posso colocar para dormir, eu dou banho nelas, eu dou banho nelas desde quando elas tinham semanas de vida. Então eu durmo, nossa, ontem inclusive foi um caos, porque a gente foi dormir,
A Clara e a Ana queriam dormir comigo, mas elas dormem em camas separadas. Como que você dorme com duas crianças em cama separada? Aí eu faço Abrir os braços isso, assim e ficar... é isso. Aí eu falo isso pra elas. Gente, é um papai e duas filhas. Como é que eu faço isso? Como que vocês me ajudam a resolver isso? A gente divide. Então a Ana pega uma mão e a Clara pega outra mão. Então a gente vai encontrando esses equilíbrios ali. Juntos, né? de a gente conseguir resolver. Mas aí eu sempre fico pensando, né? Porque o que eu ouço e que algumas mulheres que já se passaram aqui no podcast comentam é que muitas das vezes elas se sentem sozinhas, mesmo com um companheiro dentro de casa. Vocês ouvem isso também? Bastante. Essa solidão? Então, eu sempre falo que eu acho que assim, tem uma responsabilidade maior ainda da mulher nesse processo. Tá? Porque é muito fácil, né? Assim, porque o homem não faz, porque o pai não faz, porque não sei o quê, porque ele trabalha, né? Então, assim, tem vários argumentos, né? Que eu percebo até dentro da minha própria casa, né? Porque o meu marido é médico e trabalha atendendo um paciente, né? E ele não pode falar ao telefone ou responder um WhatsApp porque ele está atendendo. E a mamãe tem um trabalho que é mais flexível, então tudo vem para a mamãe, né? Então, é muito legal essa colocação que você colocou, né? Assim, até de como a gente coloca isso para eles. Porque eu me pego muitas vezes, né? E falo isso porque o nosso podcast é Mulheres Sem Filtro, né? Eu me pego muitas vezes tentando resolver o que talvez os meus filhos com o meu marido não consigam eles, né? E aí eu falo, não, calma, a mamãe vai resolver, né? E aí esse lugar, quanto mais você vai fazendo isso, mais você vai dando voz a esse lugar de que aqui tudo funciona, aqui tudo acontece, aqui eu tenho segurança, aqui tem resolução. Isso que eu falo, vai resolver. Ela vai resolver. Então, ontem até foi um episódio que eu fiquei aqui em São Paulo e meu marido veio buscar meu filho e ele tava no carro com ele, me mandando mensagem. Eu falei, ele tá do seu lado, sabe? Assim, resolve com ele. Mas assim, de quem é essa responsabilidade? É minha, né? E aí cabe a gente, né, entrar nesse lugar de consciência, né, pra dizer o quanto mais, que nem cachorro, o quanto mais eu fizer, mais essa criança vai vir para esse lugar, né, de segurança, conforto e resolução, né? Então, esse é o lugar. Por isso que eu sou meio contra, sabe? Esse negócio da, a gente tá acabada, a gente não sei o que, a gente tá porque a gente quer, né? Assim, esse vitimismo, né, que levantou uma bandeira da mulher, né, que eu, porque você quis, né? Então, a gente precisa achar esse... Mas concordo que acho que existe muito também dessa questão da sociedade. Sim. E questões geracionais. Tá? Na minha casa, minha mãe me educava desse jeito, aí, né? Isso, tem e o homem é a mesma coisa. Isso, tem. O homem, a gente falou também em vários episódios aqui, o homem foi colocado como o provedor. Isso foi algo, isso existe há talvez séculos aí. Foi instituído. Então, faz com que o homem, quando ele chega na própria família dele, ele já se coloca como provedor, inclusive ele se cobra por isso. Também existe um processo de cobrança do homem também, para que ele seja o provedor, o meu salário é o mais alto, eu que pago as contas. Isso. Porque, por exemplo, quando a gente posta coisas da licença paternidade, que a gente defende muito, a gente está falando aqui, assim, suando 30 dias, mas o objetivo é ter pelo menos 90. Esse é o objetivo, pelo menos agora, tá? Mas aparentemente estamos quase conquistando os 30 dias. As mulheres escrevem para nós, né? As mulheres e os homens. Os homens escreveram já uma vez. Então quem vai pagar a conta? Isso. Quem vai pagar essa conta de casa? Aí a mulher fala. Nossa, aí teve uma mulher que falou, gente, assim. Então vocês vão dar 30 dias, então é mais 25 dias para ele ficar na farra. Nossa, porque ele não tem a consciência do que é ser um pai. Porque para ele ser um pai, um homem da família, é sair para ganhar dinheiro. Se ele não tá fazendo isso, ele tá em casa, o que ele vai fazer? Você entende como tá desconectado isso? E o homem, ele também pode cuidar. Que o cuidar é de ser humano. Sim. O humano foi feito para cuidar. Então, mas aí depende também de com quem que você casou, né? Assim, com quem que você teve esse gente, filho, aqui Mulheres Sem Filtro. Desculpa. Casou com o cara aí você errou, né? Aí você errou. Mas sabe qual é o problema? E aí, por isso que eu ia chegar nesse ponto. Como é um negócio tão geracional, é muito, tipo, a gente tá numa bolha. Sim. Nós três aqui estamos numa bolha, onde os maridos temos os nossos privilégios, seja ele de classe, seja ele também do acordo com o companheiro. Então, aí quando você sai da bolha, e às vezes isso acontece, eu fico falando com os meus amigos sobre paternidade, eu vejo que a galera tá super, né? Super Tamo junto e tal.
Aí eu posto um vídeo no TikTok, eu vejo as respostas assim, eu falei, meu Deus, Não é a realidade. não é. Não. A galera tá doente, assim. Mas então, eu acho que quando você fala de bolha, até pensando num nível social um pouco mais baixo, quando é uma mãe solo, sem muitas condições, teve 4, 5 filhos e tal, eu acho que o conformismo dela vem mais fácil. Também por questões geracionais, entendeu? Porque ela viu a avó dela assim, ela viu a mãe dela assim, então ela fala, mãe aqui é sozinha. Mulher aqui vai dar conta. Tem que trabalhar, deixar os filhos com a vizinha, numa creche, em algum lugar e se virar. Então, assim, às vezes a gente tá numa exaustão por comparação. Entendeu? E a rede social ainda favorece isso. E você conversar com uma amiga... Porque se você conversar com amigas que tem um parceiro que ajuda muito, você vai se sentir mal. Se você conversar com amigas que tem um parceiro que não ajuda nada, você vai se sentir especial, né? Vai se sentir privilegiado e fala, putz, deixa eu agradecer aqui, porque o meu parceiro ajuda, né? Que é o termo errado. Meu parceiro colabora, faz as coisas, Participa. é pai, né? Ele é pai, eu sou mãe, ele é pai. Papéis quase que iguais. Então, eu acho que depende muito da perspectiva que a gente olha essa questão, como a gente foi educada para isso, e para que lado a gente está olhando. A gente está olhando para cima, está olhando para baixo... Nossa, e eu não sei se essa omissão desses homens, por essa questão geracional, eu não preciso me envolver. Por exemplo, a gente fala aqui educação. A escola é a mãe. Aí você vai na escola, por exemplo, lá na minha escola, lá na Colegari, tem uma característica, os pais são muito presentes. Eu conheço praticamente todos os pais, são pouquíssimos que eu tenho pouco relacionamento. Eles vão buscar, levam, a gente faz evento, sempre eles estão lá, eles estão junto com as suas esposas. É muito legal esse movimento, mas eu sei que é uma bolha, tá? Mas eu percebo que em outros ambientes existe uma omissão. Eu não quero falar sobre isso, então nem participo. Educar é sua mãe. Sua mãe que vai falar pra você escovar o dente, a sua mãe que vai ser a chata, e eu sou o legal. Eu sou o que brinco, que te jogo pra cima. Vocês acham que isso também aumenta essa carga mental? Olha, esse processo de omissão? Quando você falou dessa questão da escola, me relembrou aqui um fato que eu vou voltar. Vou enfatizar, acho que todo esse podcast, que eu acho que a responsabilidade está na gente. Eu tenho gêmeos, né? E eu me lembro deles pequenos, assim, tipo, 4, 5, né? E aí tinham as reuniões, né, de pais. E sempre eu ia na reunião dos pais, né? E aí eu pensava assim, dentro da minha cabeça, né? Então, penso que eu tenho 3 filhos. E eu pensava assim, o meu mais velho, ele nunca dá desafio, né? Porque ele é sempre perfeitinho e tal. Então, esse aí eu não preciso, ele é bonzinho, ele estuda já sozinho e tal. E ele sempre foi assim. Então, eu passo lá, já pego o boletim, assino e vou pra sala dos 2. E aí, eu sempre chegava e falava, eu tenho que... Eles estavam em salas separadas, né? Eu falava, então eu tenho que ficar, 10 minutos aqui, 10 minutos ali. E aí eu me lembro de um dia sair, entrar no carro, assim, né? E aí, eu liguei pro meu marido e, sei lá, devia estar treinando, né? Na academia. E aí eu falei, eu tô cansada, sabia? De ficar me dividindo, né? Nas reuniões, né? Que eu tenho que ir 10 minutos em um e na outra. Aí ele falou assim, mas você vai sozinha porque você quer, né? Você não falou pra eu ir. E aí é o lugar. Porque você não falou pra eu ir. Aí a mulher entra onde? Mas eu tenho que te falar pra ir? Né? Assim, você recebe o mesmo e-mail que eu. Eu nem vejo o e-mail da escola, né? Então, talvez o nosso maior desafio, ele tá muito mais na comunicação do que, né, na essência da questão, né? Porque, assim, salvo se você casou realmente com, né, imprestável, né? Que aí você já resolve no começo. Não preciso de você mesmo, então vai pro seu rolê que eu fico no meu, né? Ponto. Agora, se você consegue achar esse lugar, né? Muitas vezes a gente fica nesse lugar de novo, do eu tenho que fazer tudo. E eu fiz isso muito tempo. Nossa, né? Que reflexão que você trouxe agora. Muito tempo, né? Mas eu ia falar exatamente uma coisa parecida, né? Não é exatamente, mas é parecida, falando sobre essa coisa de reuniões. E-mails, comunicações, assim, da escola. Então, um dia eu pedi ajuda pro meu marido mesmo. Fui lá, senti que tinha um problema, me comuniquei com ele. Aí ele começa a receber e abrir todos os e-mails e ver o aplicativo da escola e começa a super participar. E aí ele começa a me mandar, né? Então ele volta, a informação volta para mim. Ao invés dele resolver, ele fala, você viu isso? Você pegou essa mensagem? Você não sei o quê? E esse livro que tem que comprar, você já comprou? Então, assim, não resolveu. No fim, não resolveu. E essa estratégia eu não fico funcionou. irritada, porque eu falo assim, cara, mas ele tinha que trabalhar. Olha como a nossa visão do machismo estrutural e do provedor, né, que é biológico, machismo isso, do homem das cavernas. Eu falo, trabalha, deixa que eu já tô vendo. Mas, na verdade, um dia eu pedi isso pra ele. E eu falo, ele tá perdendo tempo de trabalho, porque ele tá vendo as mensagens da escola, que não tá adiantando nada, porque ele volta tudo pra mim. Entendeu? Eu que vou comprar o livro, eu que vou ver roupa de festa junina, porque tá chegando a festa, eu que vou ver não sei o quê, não sei o quê. Então,
Mas aí no final você aceita ou você pensa em outras estratégias? Não, na verdade a gente divide, né? Que aí quando volta pra mim, eu falo assim, eu vou comprar o livro, então aí você leva as meninas no fim de semana pra comprar a festa junina, a roupa. Entendi. Mas aí, de novo, eu teve que passar por mim. Tem que passar por você. E gera cansaço mental. A gestão é nossa. 10 minutos não adianta, que você gastou sempre vai ali. ser. A gestão, o operacional é tipo uma empresa, né? Então, a gente é gerente. Financeiro, eles são operacional, logística. Vocês, né, Rodrigo? Desculpa, você é um analista. Gente, eu tô nessa porque eu tô nessa. Porque tem umas coisas, tipo... Você tem que virar gerente dentro de casa. Tem umas coisas assim que... Tem coisas que, óbvio, eu brinquei aqui num episódio, falei que o meu nível de exigência para algumas coisas é muito diferente da Mayara. Tipo, lavar a louça, eu lavo... Não vou falar da lavar a louça, mas de outras coisas. Você demora mais lavando a louça. Você é E o perfeccionista. Thiago lava e fica com a torneira aberta, Conhecemos isso. Então é tudo igual, gente. Vocês demoram muito pra lavar a louça. A Mayara demora mais, eu sou mais rápido. Tá. Mas aí o que acontece, por exemplo, vai trocar as meninas. Eu pego a roupa... Qualquer. Não, normalmente eu pergunto pra elas. E aí, gente, vocês querem escolher a roupa de vocês? E normalmente elas escolhem roupas diferenciadas. E pra mim tá tudo bem. Tudo bem. Aí a Mayara não. A Mayara vem aqui e quer dar uma... eu tenho uma limitação. Tipo, eu não sou tão bom penteando o cabelo. Então eu entendo essa limitação. Eu já tentei algumas vezes, ela já me ensinou, eu não consigo aprender. Aí normalmente, isso já fica meio que orgânico. Quando nós estamos juntos de manhã, quando eu não tenho compromisso e tal, a gente acorda, eu faço o café, ou a Mayara ali, dependendo quem tá mais rápido ali disponível. Depois ficamos com elas, brincando, fazendo alguma coisa. Aí eu troco, se eu estou ali, eu troco elas. Na hora vem pentear o cabelo e nós saímos. Mas eu percebo às vezes que eu poderia estar fazendo outras coisas, ou fazendo mais. Eu me cobro por isso, inclusive, em alguns momentos, quando eu não vejo algumas coisas. Tipo... a mala das meninas, tem que arrumar a mala das meninas pra ir pra escola. Eu falo, cara, como eu não pensei nisso, cara? Eu não sei porquê, às vezes não vem pra... Hoje, por exemplo, a mala delas fica a semana inteira na escola. Aí nós pegamos na sexta, então no domingo, à tarde ali, a gente tem que fazer. Então, normalmente, quando eu vou pra cozinha e vejo a mala, já abro a mala, já lavo as garrafas. Então, eu tento fazer com que ela não tenha esse cansaço mental de falar, tenho que pedir. E mercado esquece. Aí, gente, me esquece. Mercado, eu não gosto de mercado. Não é com você. Não gosto de mercado. E eu não tenho essa percepção de falar, está faltando tal coisa. Sim. Precisamos comprar tal coisa. Então, isso realmente acaba... Eu não sei como eu resolvo isso. Mas você falou uma coisa interessante, Rodrigo, que é a divisão de tarefas. Eu acho que mais do que os acordos que a gente falou no início e de equilíbrio... Eu ia voltar para acordo. É divisão de tarefas. E até falando um pouco assim de um estudo que eu estou fazendo pela minha profissão, enfim, falando de pontos fortes, né? Todo mundo tem um talento natural ou vários talentos naturais para alguma coisa. Então, quando você identifica que ela é boa nisso, muito boa nisso, e você é melhor nisso, aí a gente consegue organizar. Então, por exemplo, o meu marido, de manhã cedo, como a gente dividiu, eu tenho zero paciência para esperar elas se trocarem, colocarem o uniforme para a escola. Zero paciência. E zero paciência de acordar. Então, a gente definiu. O Carlos lá vai acordar, vai ver se elas realmente levantaram da cama, volta, vai toda hora lá, já levantaram, não sei o quê, e espera elas se trocarem com o uniforme. Ajuda a escolher, às vezes, uma meia, alguma coisa assim. Mas ela já tem essa autonomia. Enquanto isso, eu já estou na cozinha, preparando café da manhã e lancheiras. Porque eu sou mais rápida nisso, entendeu? Eu consigo fazer 500 coisas ali na cozinha ao mesmo tempo. Então, a gente dividiu dessa forma. Quando eu faço o inverso... Porque algum motivo... eu deixo acordar elas, tô com saudade de acordar elas, deixa eu acordar. E aí a gente troca, é um caos. Nossa, você deu um ótimo... Mas isso é muito legal, né? Assim, você percebe que já é PhD, entendeu? No processo. Que, assim, não adianta você obrigar o outro a fazer alguma coisa, ou que ele não é bom, ou que ele não gosta, né? Porque a chance de ficar ruim vai ser muito maior. Vai fazer com desleixo ou não vai fazer. Exatamente. Eu adorei que eu já perguntar uma coisa aqui, você já trouxe a resposta. Você vai perguntar por onde que os homens podem começar a aliviar essa carga mental nesse dia a dia. Eu acho que você já trouxe, né, essa observação dos pontos fortes. Eu sou bom nisso, você é bom nisso. Vamos se dividir? Deixa eu fazer isso aqui, que eu sou muito bom. Eu gosto de fazer isso, eu vou bem nisso aqui. Adorei essa ideia. Tem alguma outra sugestão que vocês podem dar para a galera que está assistindo a gente? Eu já ouvi uma que eu não coloquei em prática, mas eu acho que vale também. É listar absolutamente tudo que você faz no dia como mãe. E pedir para ele fazer a mesma coisa. E pedir um salário de 50 mil. Não. Eu acho que a lista da mãe vai ser o triplo da lista do pai. Dado isso, coloquem uma lista na frente da outra e conversem.
o que da minha lista você consegue pegar? Para equilibrar um pouco. Daí o equilíbrio talvez entre, mas não vai empatar, né? A gente sabe que não vai empatar porque tem coisa que é com a gente mesmo. Então, assim, e às vezes até falar, o que eu coloco muito lá em casa, assim, como pressuposto essa minha hora vale mais do que a sua? Porque os dois lá somos independentes, né? Somos empreendedores. Ou eu tenho uma reunião muito importante no mesmo horário da pediatra, surgiu. Aí eu faço esse revezamento falando, olha, mas é por uma causa nobre. Então, quando a gente mostra que tem um porquê ali acontecendo, e eu não pego para mim uma sobrecarga de, tipo, vai prejudicar o meu trabalho, são 2 compromissos no mesmo horário, ou eu vou cancelar a pediatra e vou remarcar, ou eu vou delegar para ele, no sentido de que eu preciso desse horário com uma pessoa importante, um evento, alguma coisa. Sim, não faz sentido. Mas você sabe que eu acho que, assim, quando as crianças ainda são muito pequenas, não é nem, né, não tô nem falando já de 5, 6, tô falando, pensando na mulher da criança muito pequena, bebê, assim, né? Existe um lugar de doação, né, materno muito grande, né, assim, que essa conta da hora homem, né, ela não fecha. Mas ela não fecha muito mais também por nós, né? Mas é então, biológico porque também. é biológico, Peito, que é o que você tá falando. Sim, Não é sim. assim, tá, eu faço tudo só no amamento. Assim, eu me lembro que nesse momento lá atrás, eu não queria que ninguém pegasse meus filhos, né? Mas nem o pai. Né? Então, assim, a mulher, ela né, assim, quando a maternidade chega na nossa vida, que é um grande divisor de águas, né, essa conta, ela já começa a ficar desbalanceada lá, né? E, assim, muitos relacionamentos, eles começam a se perder nesse lugar. É verdade. Né? Porque o homem, ele não tem estrutura para entender que ele não vai ser mais o primeiro da lista. E ele não vai ser. Não vai ser, esquece. Entendeu? Você Esquece, não vai ser, olha né? pra câmera ali, Assim, olha, exato. você Ele não vai ser, entendeu? Eu falei sobre isso essa semana com meu marido. Eu falei, essa fila você já perdeu aqui esse lugar. É verdade. Entendeu? E aí entram várias questões emocionais com relação a isso. Concordo. Né? E aí o que o homem faz também, né? Eu tô falando isso porque eu sou casada há 20 anos, e meus filhos já são um pouquinho maiores, né? Então, assim, o homem, ele também vai procurar outros lugares, né? De prazer, de pertencimento, né? Porque ele fala assim, bom, cara, então se aqui eu já não sou o primeiro lugar, e não vou ser, né? E aí tem os filhos dentro dessa competição. Aí depois dos filhos ainda tem que encaixar o trabalho, né? Porque para a mulher de hoje o trabalho também tem um lugar, né? Então assim, se sobrar lá na letra Z um lugar para ele, entendeu? Se dê por feliz. E aí, por que hoje tem tanta separação? Entendeu? Porque é nesse lugar que se perdeu, e principalmente porque dentro desse lugar da mulher, quando ela fala, né, assim, o meu filho, o meu trabalho, e aí, né, quando você perguntou aqui pra gente, e vocês? A mulher de hoje, a gente também tem um lugar, né? Então, essa agenda, ela vai inflando, né? Assim, tem que caber contar tudo o cabeleireiro, a depilação, pintar o a cabelo. viagem com as amigas, porque hoje as mulheres então. voltam a viajar. Hours, O happy hour, As a coisas mulher... por isso que eu perguntei se vocês cuidavam de vocês, né? Sim, Então, super. assim, esse lugar, ele é muito contraditório. Aí, assim, você perguntar pra mim, qual que é a fórmula mágica? Não sei, não tem. Também tô procurando, não tem. Eu jurava que vocês iam trazer. Não tem. Tem, assim, um momento você tá mais aqui, tá mais ali, menos lá, né? Acho que é você, de novo, o conformismo, né? Mas um conformismo saudável. Você se conformar que cada dia vai ser diferente do outro. Que você não tem controle da rotina. E que que é o que a Adri tá querendo dizer, eu acho. Você conseguir fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem, né? Hoje eu tenho isso. Ótimo. Não vai encaixar cabeleireiro aqui. Tudo bem, minha unha vai ficar descascada. Amanhã eu vou negociar o cabeleireiro, sabe? E aí, assim, dentro da relação, tentar achar esse lugar, né? Que é muito o que acontece, assim, principalmente quando os filhos começam a crescer mais, aí você tem que ir fazendo o caminho de volta, né? Assim, bom, calma. Porque é um processo que a gente sabe que vai ficar desbalanceado, né? Por um tempo. Mas, assim, esse lugar do homem, às vezes, né? Que é assim, vai tomar cerveja com os amigos, ou vai mais na academia, né? Assim, muitas vezes ele faz inconsciente, porque nessa estrutura aqui desse lugar da mulher com os filhos, ele não tem espaço. Não, faz sentido. E, bom, só vou listar algumas coisas que vocês falaram. Pontos fortes, que eu acho que é uma coisa muito sensível. Eu fiz aquele teste do Mart Silliman, que dá as forças de caráter, e pedi pra Mayara fazer também. Ela não fez até hoje, meu amor. Você pode fazer, tá bom? Por favor. Faz pra gente saber. Manda pra gente, que a gente tá curiosa. Eu mandei o meu pra ela. Ó, esse aqui é o meu. Esse aqui
Faz Esse sentido? sou eu. Faz sentido? Ela olhou e falou, cara, faz muito sentido. Ela até falou pra mim assim que se ela tivesse que falar coisas fechando o olho no que de fato eu tenho como força de caráter, eu chutaria nesses 3 primeiros aqui fácil. Eu falei, que legal, que bom. Então, se é percebido, mas eu acho isso muito legal, você saber com que o outro é bom, porque aí acho que o jogo fica muito mais gostoso também, né? Sim. Falar, Sim. puxa, ela tem que fazer isso aqui, ou ele tem que fazer isso aqui, eu sei que ele não, isso aqui é difícil pra ele. Tá. Até você consegue ser mais empático no processo. Vocês É. falaram de lista, nossa, isso aí é diferente. Da Ah, lista, essa é a né? Flávia. Cara, É. Adoro uma lista, mas eu não fiz esse Não, mas ainda, tem mas que é uma ser- boa ideia. tem que ser com pessoas que gostam de lista. Uhum. Eu vou ser muito sincero, eu vou tentar fazer esse. Depois eu te conto, tá bom, Flávia? Você posta a foto da lista Vou da postar. sua mulher Vou junto com a postar. sua? Nossa, A gente tá curiosa. meu Deus, eu vou postar. Gostei Sem dessa. filtro, hein? Não vai apagar nada. Não vai, não vai. pode? Não posso fazer um fake lá? Não. Esse aqui é o Pede pra ela escrever a Não. caneta. o de verdade e o Não, da é rede no social. papel, é old Não. school, né, Dri? É A gente old gosta school, no é. papel. Sem filtro, sem filtro. Vocês falaram também, eu gostei muito do que a Adriana trouxe de um papo mais real, muito mais direto, sem filtro, para conscientizar, porque eu gosto muito de nível de consciência. Eu falo muito sobre isso aqui. Sim. Então, tem reflexões que nós temos que trazer para nós e para o nosso parceiro, para as pessoas que estão próximas. Falar, cara, você não vai ser o primeiro da lista. Você não é mais o primeiro. Tem os nossos filhos, tem as demandas do trabalho. Então, é isso aí. É nível de consciência. Então, no momento que acontecer algo, por mais que a pessoa não queira, ela já sabe que ela não está ali no topo. Né? Ou ela está no meio, ou está no final da lista. Mas eu acho que também Tem que vou te trabalhar. interromper na sua lista. Ó, a lista, de novo. Porque tem uma coisa que a minha terapeuta insistiu muito pra mim, que é criar pelo menos uma vez por quinzena um momento entre vocês dois, que não precisa ser fora, pode ser dentro. Então, assim, estamos sem grana, não vamos sair, não tem com quem deixar as crianças. Em casa. Meu, hoje vocês vão dormir mais cedo. Uhum. E aí a gente vai ter o nosso momento, entendeu? Papai e mamãe vão jantar mais tarde. Uhum. E aí prepara uma coisa especial, ou só conversar. Reúne os assuntos que você quer falar com seu marido. Mas precisa ter um pouco desse lugar que é de vocês, assim, marcado, com hora marcada. Tem que ser corporativo nessa Corporativo, hora, entendeu? tem que ser, não, Põe mas... na E você agenda, sabe que organiza. só para complementar a Flá, eu ia lembrar de uma questão de ter horários individuais com cada filho. Eu tô falando isso porque eu tenho 3, né? É. Isso foi uma coisa que eu aprendi, porque como, né, assim, quando você vai tendo muitos, você vai ficando muito prática, né? Então, essa questão da gente na cozinha, pra mim, se eu tiver que fazer um lanchinho ou 3, tá lá, na produção, né? E aí, a relação, né, também vira nessa produção, né? Que é o que Fica você falou, é a gente pasteurizada. no meio da cama com um braço de um lado e outro braço do outro. Mas existe um dia que tem que ser os 2 braços abraçados, sabe? Assim, Uhum. é você naquele momento só com uma, né? E depois você naquele momento só com outra. E eu percebi dentro da relação dos meus, principalmente dos gêmeos, né, que tem questões específicas, o quanto isso melhorou. Ai, nossa, Sabe? gente, isso... Eu vou ser muito sincero, nós não fazemos tanto lá em casa, mas a gente já se cobrou. Isso que a Flávia falou de ter o nosso momento, nós vínhamos muito bem até novembro. Nós tínhamos uma regra, era corporativo, era uma vez por mês, nós saíamos. Aí as meninas ficavam com os avós, nós saímos, íamos jantar e tudo mais. Aí em dezembro, que foi o mês que antecedeu a abertura da escola, estava ainda trabalhando no mundo corporativo, fiquei doente, fiquei uma semana internado com algo psicossomático, porque até hoje não se sabe o que eu tive. Sim, era porque muita coisa. quase não conseguia andar, sinceramente, assim, Meu Deus. quase não conseguia andar, meus 2 joelhos, fiquei uma semana no hospital, me reviraram, mandaram meu exame para os Estados Unidos, porque ninguém encontrava o que eu tinha. Aí na quinta-feira, eu cheguei na segunda, na quinta-feira, de forma milagrosa, meu joelho do tornozelo desinchou, eu voltei a andar normal, sem dor. E aí foi um momento que a gente ficou meio bagunçado, aí janeiro, eu viajei, fiquei uma semana e meia fora, a trabalho. Depois teve toda a questão da abertura da escola, aí esquece. Aí esses dias a gente foi deitar e falou, cara, a gente não fez mais o nosso momento, né? Tá vendo? Gente, O trabalho entrou num já lugar é maior. Estamos em julho. Já é julho. Rodrigo. Então, coitada. gente, estou sendo vulnerável aqui, dizendo o que tá Você rolando. vai ter que se comprometer aqui. Tem na mais um frente. compromisso Já tem. com a Mayara. Já tem um compromisso, já tem data já. Boa. Agora, a gente volta agora em julho e volta de novo. Mas eu gostei dos 15 dias. Eu gostei muito do que você trouxe, numa simplicidade, né? Cara, se você tá sem grana, se tá difícil sair, tá sem tempo, coloca as crianças para dormir mais cedo. O pessoal que vai ser mãe agora vai se preparando. Vai ser mãe. Vai se preparando. Já pensa nisso, de ter esse momento, né? Porque o momento do casal é muito rico. E, Adriana, eu adorei o que você falou. Porque a gente esquece que as crianças, elas precisam
se sentir pertencentes, 100% pertencentes ali. Sim, é uma mãe, né? E é difícil você com 2 filhos, você com 3, né? nós com 2, né? É difícil, porque você tem que se dividir. A todo momento você tem que se dividir. Né? Daí o outro fica sempre com um pouquinho. Isso, e aí a gente tem muito uma coisa na nossa cabeça. A gente não deixa com que a Clara, que é mais nova, e a Clara ela é muito mais enérgica. Ela se posiciona, fala, ela pede. Você falou num episódio Espírito Livre, eu tenho uma Espírito Livre ela é também. Espírito Livre. Todo mundo tem um Espírito Livre. Espírito Livre. Ela voa. Bateu, né? Ela voa. Agora a Ana não, a Ana é a boazinha. A gente tá quebrando essa boazinha. Porque a gente não quer que ela seja a boazinha. É difícil? É. Nossa, e quando ela não é? Você olha assim e fala, essa menina tá falando comigo assim, aí respira. Esses dias eu cheguei e falei assim pra ela, né? Falei, Clara, a Clara e a Ana brigaram. Falei, Ana, você tem que deixar a Clara brincar, você tem que brincar com ela. E aí lá, voltei pra Clara e falei, Clara, não pode bagunçar os brinquedos da Ana. A Ana ela olhou pra mim e falou assim, eu brinco com ela se eu quiser. Não sou obrigada a brincar com ela. Tá certo. Tá certo. Ai, aquilo foi um choque. Aí eu fiquei mudo, fiquei olhando, eu falei, tá. Você tem razão. Esse é o reflexo. E ela tá certa. Ela não é obrigada a sempre brincar com. É Não, difícil Mas isso né? traz muito desculpa falar, traz muito do que a gente foi criado, né? O meu pai sempre falava pra mim, primeiro, vocês não podem brigar, vocês não podem nananã, Tem que ser amigos, tem que ser até o fim da vida. Tipo, você tá morrendo de ódio do irmão, o pai Se manda abraça. abraçar, né? Você não quer abraçar naquele Nossa. momento, né? E aí, O pai dela fez isso. então, assim, meu marido vem desse lugar, né? Você abraça agora, enquanto você não abraçar, você não sai daqui e tal. Aí entra o maior desafio, porque eu entro lá e falo, não precisa abraçar. Não abraça. E aí, de boa? Sente raiva, Qual o nome do seu marido? Thiago. Thiago. E aí, sente raiva. Na hora que você quiser abraçar, porque vai passar e aí você vai abraçar. Mas aí você vai abraçar de verdade, né? vontade. Com vontade, né? Mas é muito engraçado essas coisas que vêm da criação, né? Vem da gente, cara. Nossa, assim, é muito, tipo, automático, né? A gente não faz isso em casa, mas a gente fazia quando elas eram menores, mas hoje a gente não faz mais. Hoje, quando elas brigam, eu tento entender o motivo da briga. E eu mostro pra elas que eu estou entendendo o motivo da briga. Então, Clara, por que você fez isso? Mas como você fez isso? Mas você queria o brinquedo? Mas por que você não pediu? Ó, vamos tentar fazer diferente? Ó, vai lá e faz o seguinte, ó. Ana, você pode deixar eu ver esse brinquedo? Óbvio que ela não vai fazer, mas é um processo. Falando. E, gente, só pra fechar a lista, que faltou uma coisa que vocês falaram. Cortou na lista. Não tem problema. Eu achei que vocês, inclusive, cortaram de forma... Pode cortar mais vezes assim, tá? Vocês falaram uma coisa muito legal sobre usar o melhor recurso que você tem naquele momento. Então, é o seu tempo, é a disponibilidade, a energia, porque às vezes a gente não tá afim de fazer algumas coisas. Mas, eu preciso fazer, então deixa eu fazer o melhor que eu posso, né? A gente falou sobre isso aqui, vários outros episódios também, que dá um melhor que a gente tem naquele momento. Eu adorei isso que você falou. Foi você? Fui eu. Tem vezes que eu falo assim pro Carlos, né, pro meu marido, eu falo, vai lá resolver essa briga que eu tô com a paciência zero. Se eu for, eu vou brigar junto. Vai entrar na briga. Aí você tem que também reconhecer como que você tá, né, emocionalmente. É autoconhecimento. Isso. Mas isso é autoconhecimento. Fala, uma agora sociedade. Eu não tô bem, não. É uma sociedade, é que nem você fala com o seu sócio, olha, aquele cliente é insuportável, eu não consigo lidar, vai ser ruim se eu for, entendeu? É a mesma relação. E isso, por exemplo, lá na escola a gente tem essa conexão muito boa. Às vezes eu e a Marina, quando a gente precisa ter uma conversa difícil, a gente sabe que o outro é melhor, né? Vai ser melhor nesse aqui, nessa conversa. Isso. Por exemplo, a Marina sempre me coloca para falar com os parceiros, com fornecedores. Comercial, né? Essa área comercial. Relacionamento. E ela vai mais com os pais, porque ela vai super bem com os pais. Ela nasceu para fazer isso. Ela nasceu para ser diretora, gente. Ela tem assim... Tem a pedagogia dentro dela. Nossa, ela tem assim, de forma impressionante. Então, nós nos balanceamos assim também, como você falou no negócio. Na casa tem que ser assim também, né? Tem. Então tem coisas que eu falo pra Mayara também, falo, Mayara, faz isso aqui, porque eu sei que ela é melhor. Eu sei que pra ela vai ser, por exemplo, dar comida pras meninas, eu participar do processo de refeição. Eu sou um cara que eu não me importo muito. Se elas não comerem, eu sei que, tipo, elas não vão morrer porque elas não comeram naquele prato, né? Eu vou pegar um pouco do que a Fabiola trouxe, né? A Fabiola no já episódio com a Fabiola. deu uma aula pra gente. Ela deu uma aula, então eu não coloco as coisas no prato delas e obrigo elas a experimentarem. Eu mostro pra elas como as coisas são gostosas. E na experiência que eu estou ali tendo, elas vão falar, nossa, eu quero experimentar isso. Isso aconteceu ontem. Eu fui comer um pão de milho. Óbvio que pão é fácil, né, experimentar. Mas elas não gostam de pão de milho. Aí eu tava comendo e falei, nossa, que pão delicioso, tá quentinho, que delícia. Aí a Clara falou, pai, tá delicioso? Eu falei, tá. Ela falou, me dá um pedaço? Aí eu dei. Aí ela falou, nossa, gostoso, pai. E comeu meu pão. Você não insistiu, né? Não insisti, ela experimentou. Óbvio. Gente, pão é fácil, né? Mas tudo bem. Gente, eu tenho aqui
um quadro novo, ele já é a 3ª ou 4ª vez que eu faço, que é a Pergunta Bomba. Vocês estão preparados para uma Pergunta Bomba? Gente, não é aquela que só você dá a dica de pai? Não, agora eu mudei, agora é uma Pergunta Bomba. Tá bom. Vocês estão preparados para essa Pergunta Bomba? Uhum. Eu tô com medo de tô com medo de fazer essa pergunta, porque é uma resposta sem filtro, mas estamos aqui preparados para mulheres sem filtro, né? Por que a mulher que se cuida ainda ela é vista como egoísta? Ótimo. Mas o homem que ajuda, ele é o herói, é o cara que levanta o troféu. Ele trocou a fralda, cara, dá um troféu, bate palma. E aí, o que vocês acham disso? Você quer falar de qual? São duas, né? São duas em uma. É 2 em 1. Então, eu acho que ainda o mundo, ele, por mais que a gente acredite que o mundo mudou, melhorou, ele ainda é machista. Né, assim, essa é a primeira, ele é machista mesmo, né, existe um conceito do patriarcado, quando a gente fala, né, o homem sai para trabalhar, né, é patriarcado, é como na caverna, né, ele ia caçar e ela ficava lá esperando, né, aquilo acontecer. E quando ela resolveu sair, bagunçou tudo, né? Se ela tivesse ficado lá quietinha, assim, só esperando, né? Fazendo o básico, né? Fazendo crochê. Tava bom, tava tudo controlado. Na hora que ela saiu, descontrolou tudo, ficou tudo bagunçado. E aí agora a gente tá tentando achar o lugar. Todo mundo, né? Então, assim, eu acredito que o mundo ainda é machista. E, de verdade, assim, o homem, ele não tá preparado pra mulher ser mais que ele. E quando eu falo homem, é você, né? Qualquer homem, né? Nenhum homem está preparado para a mulher ganhar mais, né? Para a mulher se destacar mais, né? Para a mulher aparecer no podcast. Os homens não estão preparados para isso. Ele quer ter uma mulher, por mais que a gente esteja em 2025, o homem quer chegar em casa, a janta está pronta e as crianças de banho tomado. Nossa, que polêmico. Não vou nem responder. Não, falando do jantar, meu marido vira e mexe e pergunta. Ele cozinha muito melhor que eu. O que tem de janta hoje? O que nós vamos jantar hoje? Ou o que nós vamos almoçar? Pergunta. Porque a gente trabalha em home office, né? A maior parte do tempo. O que a gente vai almoçar? O que a gente vai jantar? E aí eu tô casada com ele há 15 anos. Eu levei 15 anos pra confessar algo que ele via, e eu também via, e ninguém reconhecia, que é, eu não gosto de cozinhar. Eu sei pouco, e eu não gosto. Nossa, nem eu sabia, achei que você adorasse. Amiga. Não, então, eu faço bolo, faço panqueca, ovo mexido, tá tudo certo. Mas essa obrigação de você ela gosta da gestão. De fazer o almoço, o jantar e preparar e saber o que vai, né? Até a gente teve um planner que a gente lançou no começo do ano, que eu criei, parecia que era pra mim, né? Uma lista de pratos, com peixe, com carne, com frango, saladas, legumes, tudo separadinho, pra ter ideias. Entendeu? Pra, tipo, o que vamos fazer? Não tá funcionando. Nem isso eu gosto de ter ideia. E o planner é ótimo, gente. Comprem, tá lá disponível no nosso Instagram. Mas pra mim não funciona. E aí eu comecei a falar pra ele. Aí, por exemplo, eu fazia o arroz sem cebola. Eu não gosto de picar cebola. Detesto. Ela não tempera o frango. Não tempera o frango. Estranho. Não, dá azeite, sal e pimenta. Entendeu? E aí... Eu não como carne, então pra mim tá tudo bem. E aí ele falava assim, pô, mas o arroz tá sem cebola. Eu falei... Eu te chamo 15 minutos mais cedo, você desce, vem aqui pra cozinha e você faz o arroz com cebola. Você quer? Aí eu falo, eu vou fazer arroz. Você pode vir cortar cebola? Senão vai ser sem cebola. Atenção, vai ser o arroz. Última chamada pro arroz sem cebola. É o arroz que eu consigo fazer, entendeu? Tipo, alho a gente não usa em casa. Então, não usa alho nem cebola. Não, a gente não usa alho porque me faz mal. Lembra? Eu já te falei isso. Faz. É verdade. Faz mal e pras crianças também eu já senti que faz, pra Julinha. E... Bom, aí vou falar sobre o homem que leva o troféu, tá? Vou responder essa. Esse homem, ele super se sente o máximo na roda de amigos, tá? Eu vejo que pelo meu marido. Mas, e assim, a grande lição que eu tô aprendendo lá em casa é a gente não valoriza. Ele vai amar esse episódio. Vamos chamar ele, tá aqui, ele tá aqui do lado. Backstage. Aqui. Por isso que eu pedi pra ele ficar de fora. A gente não valoriza mesmo, porque como a gente tá nessa exaustão mental, física e sei lá qual, a gente fica, não fez isso, não fez aquilo, não fez do meu jeito, não fez bem feito, eu tenho que delegar, eu tenho que pedir, não sei o quê. A gente tá sempre carcando no analista, né? Sim. Nós somos as gerentes, as diretoras da empresa. Nós somos os analistas. E os analistas que estão estagiários, às vezes. Mas ele, como estagiário, como analista, tá se achando o máximo. Como estagiário. Ele tá se achando o máximo, porque ele é um dos poucos do grupo dele de analistas que faz. Entendeu? Então a autoestima do homem fica quebrada, porque ele é bom ou ele é ruim? Eu vou fazer um comentário muito rápido. Não quero que você perca nem de raciocínio, mas é só para não perder esse ponto. No episódio 63, com as meninas da Âmaga,
A Paula Carpe falou exatamente isso. Ela falou, o homem, ele não tem régua. Então ele não sabe, né? Ela fala assim, às vezes, que ela fala pro marido dela, parabéns, você é o melhor dos piores. Essa é ótima, adorei. Porque ela falou, cara, você não tem base de comparação. Aí eu fico pensando nisso, porque é tão distante esses assuntos, né? Que você fala, por exemplo, eu não tenho problema de trocar fralda. Aí tem alguns amigos que também não tem. Tudo bem. Então a gente tá parecido ali. A gente troca fralda, tudo bem. Não vamos levantar teu fralda aqui para uma pessoa que troca fralda, mas estou só usando como um conceitual. Aí você vai conversando. Aí eu falava, né? Quando a Ana e a Clara choram à noite, a madrugada é minha até hoje. Isso é uma decisão que eu tomei porque a Mayara tinha um problema da privação de sono. Isso. Então elas... E inclusive eu criei um ouvido supersônico, que ela fala, eu já tô na porta do quarto já. E isso virou meio que automático, até hoje. Às vezes a Clara não quer ficar comigo, mas tudo bem, é um processo, tudo mais. Mas eu falo, legal. Aí eu falo com outros homens, eu também faço. Então tudo bem, estamos ali, na média. Então é difícil realmente você conseguir ter... A gente estava falando aqui, antes de começar o episódio, sobre a dificuldade de trazer os homens para falar sobre paternidade aqui, né? Tem que ficar implorando, pedindo, são poucos... que se predispõem. Acho que rola uma vergonha, né? Então eu não sei, às vezes, né, vieram eu pais... acho que eles não valorizam tanto esse lugar como a gente, então, né? Essa voz, assim, talvez não dê começando. tanta importância. Sim, é um início. Acho que ele está iniciando, é um início, falando de autoconsciência, né? Sim, Falando mas aí você percebe que você falou autoconsciência, talvez porque eles começaram a perceber que chegam num lugar que eles têm que usar a autoconsciência e trabalhar eles primeiro. E aí, né, o restante vem. Né? Como é que eu vou falar sobre o nós e o problema coletivo se eu não dou conta de falar de mim? E assim, eu vou falar agora, talvez eu fale por uma bolha, mas eu vou falar algo que eu escutei numa palestra do Piangers uma vez. Piangers, incrível. Tô na fila lá. Piangers, pode vir também, tá bom? E aí ele tava fazendo uma apresentação e ele falou, gente, mães, deixe os pais cuidarem dos filhos. Ele colocou a fralda errado? Tá bom. E qual é o problema? Vai lá na segunda fralda, ele vai acertar. Terceira, ele vai aprender, ele né? vai ver que ele errou, ele vai ver que não puxou as abinhas ali, vai ver que não colocou direito o elástico ali, a cola, e ele, na próxima ele vai melhorar. Porque também é o que você falou lá atrás, né, Adriana? Eu lembrei disso agora. Né? Às vezes as mães também não deixam esse pai participar. Porque é aquele negócio, eu sei fazer tudo e ele não sabe fazer. Isso. Eu nasci com o instinto e o dom do cuidado, e ele não. Aí eu tenho a ocitocina, ele não. Nós também temos, mas a gente tem que fazer um trabalho diferente às vezes pra ter. A gente tem que ter o corpo a corpo, a gente tem que abraçar mais, tem que beijar mais, né? Tem que ter pele com pele. É assim que a gente vai fazer com que a ocitocina aconteça. E foi num livro que eu estava lendo que eu descobri isso. Aí eu falei pra Mayara, eu vou tomar banho com a Ana. A partir de agora eu vou tomar. Aí a Ana tinha, sei lá, um mês. Menos de um mês, ela era muito pequena. Gente, era muito pequena. Eu pegava, ela cabia aqui. Sim. Hoje ela tá quase do meu tamanho. Então assim, o que é incrível... Aquele momento do banho era o nosso momento. Sim. Era o momento que eu falava, cara, como eu tô conectado com ela. Né? E aí eu percebi que isso fez com que eu aprofundasse ainda mais. E aí eu descobri isso aqui, ó. Que paternar muda o mundo. Porque eu me tornei muito diferente. Isso, então, mas você percebe, imagina o pai que não teve essa oportunidade ou essa consciência. É consciência. Aí no meio do caminho, assim, tipo, né, assim, a Ana tá com quanto? 5. 5. Aí depois de 5 anos você fala, viu? Toma banho, né? Não, é muito mais difícil. Vai estranhar. É diferente, né? Essa relação. Esse lugar tem que ser lá do começo. Então, assim, isso é muito, muito Mas, incrível. de novo, aquilo que a gente estava falando sobre os troféus é uma questão de perspectiva. Porque eu sempre, quando eu tô no momento mais puto, assim, no auge da minha raiva com alguma coisa, eu, às vezes, lembro da minha mãe. Né? Meu pai não trocou uma fralda, ele teve 3 filhas. Então. E minha mãe trabalhava fora, em escola. Às vezes trabalhava o dia todo, deixava a gente com a minha avó, ou com uma empregada, alguma coisa assim, ou a gente ia pra escola também. Mas assim, imagina, você ter trabalho, casa, marido, naquela 3 filhas ainda, né? Naquela época, e trocando todas as fraldas. Absolutamente todas. Fazendo todas as comidas, né? Dando banho nas 3. Era punk. Então assim, a gente vive um momento... melhorzinho. Podemos melhorar mais? Podemos. Mas veja também você como mulher, foi muito do que a Adri falou, que papel você está exercendo? Você está permitindo? Você está deixando? Você está delegando? Você está criticando? Você está se olhando para saber o que está te incomodando tanto? Para você daí fazer as perguntas e as conversas certas com o seu parceiro? Não, perfeito. Entendeu? Nossa, perfeito. É isso tudo. A gente não tem que perguntar como a gente tem que ajudar, né? A gente tem que simplesmente ir lá e falar, cara, tô aqui, vamos lá, que eu tenho que participar. E tem que participar do rolê. Eu tinha uma frase que eu falava pra Mayara que é o seguinte, era, como eu posso aliviar?
Como eu posso te aliviar? Aí teve um dia que eu falei isso pra ela, ela falou, só leve o lixo, pelo amor de Deus. É só isso que eu preciso. Eu falei, só isso? E às vezes é isso, gente. São coisas simples. Vezes é pequeno, coisas que incomodam, coisas que nós não fazemos. E não necessariamente é a nossa obrigação, mas nós também deixamos de fazer, né? Algo que eu não fazia, por exemplo, não levava o lixo. Né? Agora o lixo, ele fica, eu abro a porta de serviço, o lixo tá ali, eu só faço assim, só agora ficou uma beleza, mas antes tinha que descer e tal, ainda mais complexo, né? Tá. Aí eu me justificando. Gente, agora a gente chegou no quadro Sem Pensar. Sem pensar. Eu vou trazer palavras para vocês, eu quero que vocês pensem o que essas palavras significam, e vocês me devolvem com uma palavra apenas. Combinado? Estão preparadas? Mas você vai direcionar. Vou direcionar. Posso começar com você, Adriana? Pode. Cansaço. Maternidade. Presença. Dos dois? Dos dois. Ah, é a sua palavra dos dois? É a minha palavra. Dos dois? Dos dois. Nossa, que bom. Presença do casal. Dos dois. Nossa, não imaginei. Eu entendi o que você estava perguntando. Ó, adorei. Muito bom. E autonomia. Autonomia? É a pré-adolescência. Delícia. 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 Você agora, Flávia. Combinados. Diálogo. Eu vou falar duas palavras, tá? Mas tem um significado apenas. Carga mental. Autoconhecimento. Nossa, verdade. Concordo. Alívio. Autoconhecimento de novo. Não, tô brincando. Talvez, mas o alívio eu acho que é descanso. A gente não se permite descansar. Não se permite. Muitas mães, elas usam a rede de apoio quando precisam. Aí eu tenho que trabalhar, tenho que ir no médico, aconteceu uma coisa, mas elas nunca falam, eu vou deixar na minha rede de apoio pra eu ir na academia, pra eu ir no cabeleireiro, pra eu sair com meu marido. Então, pra descansar. Mas é porque esse lugar do descanso, descansar. esse lugar do descanso, ele é muito mal elas, visto, né? Muito, Isso é do a culpa, ser né? humano. Eu acho que do atrás. mundo que a gente tá, o cansaço, ele é mal visto. Ele é mal visto, ele é visto como... A gente tem uma história mole, bárbara né? sobre isso. Conta que eu tenho um exemplo pra dar de ontem. Você quer terminar? Não, pode contar. Quero ouvir essa história bárbara. Então, porque... Adoro histórias bárbaras. Enfim, depois que você acha, né, esse lugar do trabalho, maternidade, acha os movimentos, né, até porque a gente já trabalhou em empresas físico, não físico, híbrido, né, e hoje, né, a gente trabalha andando, fazendo xixi, a gente tá mandando um e-mail. Mas eu me lembro uma vez, que acho que a gente estava conversando sobre alguma coisa, e ela falou assim, vou dar uma deitadinha, é isso? Não, eu mandei uma foto pra ela, a gente ia falar dali meia hora. E era de depois uma do reunião, almoço. Então ela mudou das 14 para 14h30. Eu falei, tô aqui no sofá te esperando. E eu esticada com a perna no sofá e vou mandei dar uma a foto. descansadinha, então eu vou colocar o alarme, alguma coisa assim. Aí eu falei, credo, Flávia. Eu falei pra ela. E olha que eu sou... Você descansa ao longo do dia. Falei exatamente essa frase, entendeu? E a gente aprendeu com a nossa primeira entrevistada, no episódio que a gente começou a entrevistar pessoas, que foi a Rosângela. E a Rosângela é estudante de psicologia, com 50 anos, tem 2 filhos, um adolescente e o outro não. Fez a faculdade, já tá fazendo a faculdade. Tava estudando, era a segunda faculdade dela, que ela é da área de administração comercial, aí mudou totalmente a carreira, e ela se dá o direito de tirar uma soneca depois do almoço. Mas a história de ontem que eu ia contar é o seguinte, eu tinha estado com muitas pessoas no dia anterior, vários cafés, várias conversas, reuniões e tal, e de manhã eu tinha dormido mal, não sei o quê, aí fui pro Pilates, eu trabalhei de manhã, beleza. Aí na hora do almoço eu senti uma baixa de energia, assim, muito grande, e eu tinha uma cliente para atender às 3h. Aí meu marido não tava, mas eu mandei uma mensagem, vou deixar o celular no silencioso, eu vou dar uma deitada de meia hora, porque eu tô com energia baixa. E eu não queria atender a minha cliente mal, sabe? Porque eu não ia entregar. Então eu falei, deixa eu me recuperar. E foi assim, transformador esse sono. Tipo, meia hora, 40 minutos, acabou, então, renova. Vocês viram aqueles hackings de bem-estar, de wellness? Tá deve super ter isso. Tá lá, a soneca. Que E os espanhóis continuam fazendo até hoje. A siesta. Fecham os seus negócios, a siesta. E aí você volta daqui 3 horas, porque não é uma meia hora. Não, é tipo... Eles tiram 3 horas, almoço e a siesta, e sei lá, eles devem, uma vez eu fui... curtir a família. Fui viajar uma vez, e lá na Espanha, e aí nós chegamos numa cidade, era tipo 11h30.
tudo fechado. Já fechou 11 A cidade fechada, falando assim, retornamos às 3h30, 4 horas da tarde, um negócio assim. Então, que, não é meia hora. E é um dos segredos, né, de você, é o autoconhecimento de novo, né, você sentir que você não tá bem, que você precisa talvez tirar essa soneca, tirar esse momento para você relaxar, e pode ser uma soneca, pode ser ler um livro, mas descompactar ali a cabeça, né, parar de pensar um pouco naquilo, Parar de pensar. mas você fala isso no mundo corporativo, do jeito que ele é hoje, imagina. performance, resultado, você mandar embora. Sim. Mas assim? eu sabia que ia ter outra reunião, assim, Que com a legal, cliente, meu. sabe? Tipo, foi muito diferente. Tá vendo Eu isso? não estava bem para atendê-la. A gente é um exemplo. E eu falo de autoconhecimento, de carreira, tal, de coisas assim que são delicadas. Eu preciso estar inteira. Nos né? meus episódios, sempre eu gosto de trazer indicações dos convidados, para que as pessoas não fiquem aqui só nesse episódio, elas possam aprofundar esse nosso conhecimento, seja livro. Eu tenho aqui, eu acho que vocês podem indicar, falar sobre o próximo capítulo, e pode falar também da alma, que são 2 imersões de vocês. E se vocês tiverem um livro também, adoro receber dicas de livros, inclusive estão todos na minha lista lá. O pessoal vai indicando, eu vou colocando na minha lista. Tem lá mais de 1.000 livros lá. Bom, além de seguir a gente nas redes sociais, no Mulheres, o Instagram é mulheres, _ sem filtro, _. Aí acha tudo lá da gente. Mas eu tenho uma série do Netflix para indicar, que chama Maid. Maid é empregada em inglês, MAID. E ele é sensacional, ele mudou muito o meu jeito de pensar a maternidade, os obstáculos da vida, o trabalho, realidades diferentes, sabe? Vou deixar o link na descrição. Muito Legal. bom. Gente, eu quero falar do Janelas da Alma, que é um retiro que vocês fizeram. E eu ouvi feedbacks maravilhosos, inclusive eu conheço pessoas que estiveram lá, que falaram pra mim assim, que foi assim, transformador. Como é que funcionou? Como é que é essa experiência? Conta Da pro onde pessoal. nasceu, né? Bom, eu acho engraçado porque quando a gente fala a palavra retiro, né, até a gente, né, embora a gente seja do marketing, da comunicação, publicitário, jornalista e tal, né, assim, a palavra retiro, ela traz um lugar, né, assim, ou ela vai para um cunho meio religioso, ou ela vai para algo tipo, nossa, as pessoas vão fazer retiro do silêncio, né, não vou suportar isso, Deus me livre, porque, no fundo, a mulher, ela tem um desejo, né, essa mulher aqui que a gente ficou falando horas sobre ela quer sair mesmo para tomar vinho com as amigas e falar e dividir, né? E voltar a ser quem ela era antes de todo esse rolê maluco que acontece, né? E a ideia nossa, assim, quando a gente fez, de ser algo bem exclusivo, foi principalmente acolher, né? Mulheres que talvez nunca passaram uma noite fora de casa. E isso, assim, é muito forte. Né, assim, essas vivências, né, que independente de ser pelo Mulheres Sem Filtro, mas que a gente já praticava pessoalmente, né, porque nós já tínhamos achado esse lugar, né, de que você precisa, às vezes, estar num lugar que você não precisa se preocupar o que vai jantar, né, porque mesmo que você viaje numa viagem em família, né, em algum momento você vai ter que se preocupar se a criança comeu, né, se o seu cliente está ligando, né, então assim, essa preocupação mental, que é o que, né, nos cansa, né, esse lugar da cabeça, é um lugar que você não precisa nada, né, então eu participei de uma vivência esse final de semana que uma menina falou sobre isso, ela falou assim, cara, quando eu viajei sozinha a primeira vez, eu olhava e falava, eu posso fazer o que eu quiser, qualquer hora. Né? Que é um lugar, e aí eu não tô nem falando da mulher, que a gente tá falando especificamente da mulher, mas que todo ser humano, enquanto indivíduo, precisa resgatar. Concordo. Porque ele se perde dentro dos processos, né? Então, esse lugar que a gente, né, permite que elas sejam elas, né? E que assim, a gente até queria, Flávia, que é super do, né, listas, planejamento, ela falava, agora é o jantar em silêncio. Quando elas entravam na cozinha, parecia um hospício, né, Flávia? Elas estavam querendo falar. Elas falavam sem parar, porque a necessidade, talvez, que, né, elas tinham naquele lugar. De trocar, né? né? De trocar, de poder falar sobre, adolescência, né? Então, assim, esse resgate... ele é maravilhoso, né? E assim, eu sou super a favor disso. Eu percebo o quanto, quando você também começa a participar disso, ou a gente que, né, propicia isso, assim, o quanto às vezes você tem críticas de outras mulheres também, de homens e de mulheres, né, por não respeitar que esse lugar individualizado é importante, porque eu vou continuar dizendo que o individual é importante para que o coletivo seja bom. Eu só posso fazer bem para o outro se eu tô bem. Né? Então, assim, quando você entra naquele processo de que eu tenho que estar 100% presente, ninguém tá 100% presente bem. É verdade. Entendeu? É preferível que você dê 20% que você esteja bem.
né? E os outros 80 delega, divide, né? Enfim. Verdade. Então, são vivências maravilhosas, né? É muito bom, porque assim, além de reconectar com você mesma, também te conecta com outras mulheres, vê que você não tá sozinha. E se sentir, né, no direito de ter esse momento de autoconhecimento e autocuidado, de passar um fim de semana, de sexta-noite até domingo à tarde, gente. Ninguém morre, entendeu? As Sem a nossas gente. nunca querem ir embora, elas querem morar lá pra Elas sempre, querem né? Montar uma ficar. comunidade. Vocês fazem aonde, normalmente? A gente fez em Itu, foi né? o primeiro, né? E a gente sempre quer alugar um lugar, assim, no verde, gostoso, uma casa Natureza, rústica, natureza. legal. Aí todo mundo cozinhou junto, Ah, não que tinha, assim, divertido. serviço de hotel, Não, sabe? é. Todo mundo cozinhou junto, todo mundo fez todas as atividades junto, foi bem Nossa, é bacana. incrível, gente. Não tem celular, não é que não tem celular, né? Mas A gente fala né? Pra você não esquecer um ficar pouco. conectada, porque não adianta você ficar lá olhando o que tá acontecendo, né? Da câmera de casa. E tem uma memória, né, que a gente trouxe desse retiro, assim, de quando a gente ficou deitada na grama, né, assim, vendo as estrelas, sabe? À Tipo, noite, deitado à Nossa, noite, que delícia, assim. né? Quanto E tempo aí, que você não faz isso? e procurando, sabe, as Três Marias, o Cruzeiro do Sul, tentando achar uma estrela cadente, assim, um negócio que eu falei, não me lembro a última vez que eu fiz isso. Você pode até fazer com seus filhos, né? Mas você vai Não olhar vai pra ser cima, igual, você vê se a criança Ô, tá lá menino, ainda. pode comer se- a grama? Se tá comendo terra, se fugiu, se saiu correndo. Esse aqui, um olho aqui, um olho ali. Então, Nossa, gente. é meio de complicado. estar presente mesmo, Não, né? mas Muito que- importante. Importante. E agora a gente vai Importante. fazer a nossa pergunta pra ele. Vocês vão fazer? Você já acabou? Eu já acabei. Eu tenho só uma... tem algum livro que vocês queiram indicar? para as Você pessoas tem que em indicar casa? alguma coisa. Um livro? Não, eu ia indicar, assim, ontem eu fui num treinamento de comunicação e eu achei muito legal porque ele falava sobre hobbies, sabe, assim. legal. E a gente tinha que dividir essa informação e compartilhar. E aí, assim, a minha dica, independente de ser livro, né, Netflix e tal, até porque muitos falaram que o hobby era Netflix. Olha que loucura, né? Que mãe assim, não tem hobby, né, gente? Mas olha que legal. Tá vendo a frase da Flá? Mãe não tem hobby, né? E aí, como a gente percebe hoje que nas nossas conexões, você vai achar alguma coisa que te dê prazer, né? Claro, o beach tênis está super em moda, né? Então, assim, eu vejo muitas amigas minhas que mergulharam no beach como esse lugar, né? De respiro, né? De salvação, né? Assim, aqui eu não penso em nada, né? E tal. E aí, acho que a minha orientação, né? Nesse sentido, de talvez alguém que já viveu muitos processos, é assim, você tem que achar um lugar, né? Que te dê Seu. prazer, só seu, né? E que não é academia fazer esteira, não é isso, né? Porque a gente vai na academia porque a gente é obrigada, né? Porque, né? Mas, assim, um hobby, sabe? Tipo, né? Você falou, a mãe não tem hobby, mas a Flávia foi fazer jazz outro dia, você não Eu foi? faço jazz. Fui entendeu? fazer uma aula de cerâmica Uma aula com a de Rejane. cerâmica. Super legal. E assim, nem só a mulher, mas o homem também. Sim. Né? Assim, até pro hobby do homem não ser sentar pra tomar cerveja. Você sabia que o podcast é um hobby pra mim? Então. Que gostoso. Pra mim é um flow, assim. Eu adoro preparar, eu adoro compartilhar. fazer as perguntas, Mas você tá no Adoro, seu propósito. Tô no meu propósito. Você tá super no Ikigai. Então, assim, Tipo, precisa Ikigai. precisa ter Que algum legal, lugar. gente. Adorei esse seu insight. É. Depois você me fala que curso foi esse de comunicação que eu quero fazer. Tá bom. É muito bom. Quer fazer a pergunta? Eu tenho uma frase que eu fecho o programa, mas eu vou deixar você fazer a pergunta. Tá antes, bom. então. Tá, a gente vai fazer um Mulheres Sem Filtro aqui invertido pro... Agora vai pro mudar. Rodrigo. Mudou agora. Mudou. Muda agora. Vira o jogo. Vira o jogo. Não, a gente sempre começa nossos episódios, quer dizer, a maioria deles, com a pergunta assim, quem foi o Rodrigo, criança, antes de ser o profissional da área de tecnologia, agora o profissional de educação, que é dono de escola, e tem esse podcast maravilhoso, e tem esse propósito de levar a paternidade para um outro lugar, né? Então me conte. Nossa, ontem no meu treinamento eu tinha que falar em 30 segundos. Como difícil! 30 segundos? Não, você Não. pode falar mais. 1 minuto e Pode 30? falar. O podcast é seu. Bom, eu fui uma criança muito podada, né? Porque acho que vai fazer muito parte até da educação, né? Que a minha mãe trazia. Minha mãe solo, muito preocupada com o que eu seria, com o meu futuro. E tentando, de todas as formas, fazer com que eu fosse uma pessoa de sucesso dentro da visão dela. Então, eu fui muito podado, eu era aquele que inventava moda, eu era aquele que não parava de falar. Mas isso depois, na minha adolescência. Na minha infância, eu lembro da minha infância muito quieto, com muito medo, com muita insegurança. E, de repente, na adolescência, eu cheguei e falei, cara, mas eu posso fazer, eu posso falar, eu gosto de me conectar com as pessoas. E, de repente, fui descobrindo isso, mas a todo momento sendo podado. Mas eu tinha uma característica, eu ouvi esses dias eu li uma notícia
era do... Alguém pegou um recorte de algo que o Steve Jobs e o... O sócio dele. Não, oh meu Deus. Tem um nome difícil. É o da Microsoft, o Bill Bill Gates. Gates. Bill Gates. E o Bill Gates falaram sobre o nosso propósito. E ele falou que normalmente, boa parte das vezes, o nosso propósito é algo que nós fazemos na nossa adolescência, que a gente adorava fazer, que o nosso olho, nosso coração pulsava, nosso olho lacrimejava, a gente se arrepiava. E isso é o nosso propósito. E o meu era ajudar as pessoas, você acredita? Olha. Porque eu lembro que eu sempre queria estar disponível para ajudar as pessoas. Eu sempre quis isso. Quando eu entrei na faculdade, muito curioso porque eu entrei na faculdade com 17 anos, então eu era menor. E eu sempre quis falar, as pessoas vinham me trazer os problemas ou comentava ali nas rodas de amigos, eu sempre quis tentar ajudar, mas eu nunca fui levado a sério, porque eu era muito novo, eu era o mais novo da galera ali, né? Eu falava, cara, será que tá acontecendo de novo aquilo? Eu não tô sendo ouvido, porque eu não fui ouvido também. Mas eu percebia que isso era muito dentro de mim. E de repente, quando eu consegui ver que eu consegui ajudar as pessoas, sabe quando você desbloqueia algo que tá dentro da gente? Dá uma assim, sensação de prazer, né? Dá uma sensação de prazer. Então, resumindo, eu era uma criança mais introspectiva, depois encontrei essa capacidade de me comunicar, gostava de me comunicar, e entendi que pela essa comunicação eu poderia ajudar as pessoas e eu tô aqui agora, no podcast. Maravilhoso. Olha só. Muito bom. É. Muito bom. E se você não fizesse o que você faz hoje, o que você acha que você faria? Nossa, cara, que pergunta. É pior do que a bomba? Nossa, bem pior. Bom, se eu não fizesse o que eu faço hoje, o que eu faria? Cara, que difícil isso, hein? Eu vou pensar aqui numa ótica diferente. Porque, raciocinando aqui, tá? Tipo a gente, eu que já sei se era moça, né, quando eu era eu mais queria nova. ser apresentadora de Xuxa, Então, assim, Então, eu sempre tive um sonho de ser médico. Tá vendo? E eu Ajudar as pessoas. eu fui muito ali... Eu lembro que quando eu me tornei educador parental, numa das conversas que eu tive com a Mayara, eu falei, quando eu atendo as famílias, eu me sinto como um médico. Porque Sim. tô consultando, Você tô tá entendendo, curando, tô pegando os curando diagnósticos, feridas. né? E o que eles passam, né? Que eles trazem como experiências. E eu tento ajudar em estratégias, sempre acolhendo o sentimento, né? E quando eu vou nos consultórios médicos, eu fico olhando assim, por exemplo, a pediatra das meninas, ela é demais. Emily, vou fazer uma propaganda de você aqui, você é incrível. E a doutora Emily, ela tem um canal chamado Pede Ajuda, inclusive, e ela é muito respeitosa. Eu sempre fico olhando ela e falo, cara, eu seria assim. Acho que seria médico. Pronto. Seria Olha médico. que bárbaro. Que signo você é? Eu sou touro, E o ascendente? sei lá. Pronto, já vou rolar um mapa aqui agora. Vale sei lá a resposta? Não, depois você tem que me dar essa, Vou essa dar. pendência. Vou dar essa importante. pendência. Ela é de lista mesmo, tá na lista dela, né? Tenho muitos Gostei de você, planetas em Flávia. vida. Te adorei. Te adorei. Tem mais alguma pergunta que vocês fazem? Não, né, amiga? Do sonho, né? Qual é o seu maior sonho? Sim. Meu maior sonho é fazer com que as minhas filhas sejam felizes. Hoje, a todo momento, eu não quero nem que elas sejam milionárias, ricas. Não, eu quero que elas sejam felizes. Porque se elas forem felizes... Porque tudo que eu tô plantando hoje, seja com elas, a escola, né, a Colegare, é um reflexo desse meu sonho. Sim. É um lugar para crianças felizes. Porque eu cheguei lá e falei, cara, minhas filhas, isso não vai servir. O que existe hoje, eu não tô conseguindo encontrar um lugar para as minhas filhas. E de repente eu encontrei uma pessoa mais maluca que eu, a Marina. Pronto. E a gente entendeu que a gente poderia fazer algo muito diferente e não só as minhas filhas seriam felizes. Porque lá todas as crianças são felizes. Esse, inclusive, é um dos nossos objetivos. Que elas sejam felizes, que elas sejam crianças, que elas vivam, que elas tenham um posicionamento, que elas saibam falar quando elas querem, quando elas não querem, que respeitem, que entendam a diversidade. É isso que eu quero com as minhas filhas. Todos os dias. Esse é o meu maior sonho. Fazer com que a Colegare, ela seja esse lugar aí para muitas outras crianças. Legal. Lindo. Muito bom. E você viu como os filhos entram em primeiro lugar. Não, Né? acabei de pensar Você não isso, falou né? da Mayara, entendeu? Mayara, Meu amor, desculpa. Mayara, todo o nosso respeito, mas quando chega a maternidade e a paternidade para algumas pessoas como você, Concordo. é o primeiro ali, prioridade zero. Mas se ela estivesse aqui na minha cadeira... Ela ia falar também provavelmente dos falaria algo filhos, muito parecido. é. Ela Com falaria das certeza. meninas.
Gente, adorei esse bate-papo, foi incrível. bom. Que Nossa, energia também. boa de vocês, Nós hein? também. Nossa, adorei. Não, eu gostei mesmo, tá? Chame mais vezes. Eu já te conhecia, né? Conheci a Adriana hoje. Acho que foi incrível essa nossa conexão. Adorei a ideia de a gente fazer esse bate-bola aqui, de Sim. trocar no podcast também, mas eu posso ir no de vocês. Tô Super disponível aqui pra super, gente a fazer gente um vai chamar. bate-papo. tá? Vocês têm que fazer outras perguntas pra mim. E Senão eu aí já vou eu posso preparado. contar como a gente se conheceu? A história Pode. do beach tênis, eu Pode. acho bárbara. Pode. Pode entrar depois, assim, nos bastidores. enfim. Pode. Ele foi gestor de uma grande amiga minha, né? Que estava passando por um problema de saúde mental. Sim. Uhum. E aí ela falou assim, na primeira semana do afastamento dela, ou logo depois, assim, quando ela já estava mais ou menos tentando se achar ali, ele falou assim, o que você está fazendo para... Conta essa história, você, melhor. Eu perguntei o que você tá fazendo pra você melhorar, né? Além, eu sabia que ela tava fazendo um acompanhamento terapêutico e tudo mais. Aí ela falou, tô indo pro beach tênis. Me encontrei no beach tênis. Aí eu hobby. falei, tá bom, então todos nós vamos jogar beach tênis com você. Aí toda a nossa equipe, a gente reservou uma manhã inteira, a gente bloqueou a nossa agenda, fomos junto com ela, a nossa equipe, ficamos jogando, sei lá, a gente chegou lá 8 horas da manhã, saindo de lá meio-dia. Demais. Fomos pra casa dela depois, nós fizemos o almoço, ela ficou só ali, tipo, curtindo, a gente fez um almoço com toda a equipe, batemos papo, conversamos, não falamos de trabalho em nenhum momento, Olha, que legal. nenhum momento. E aí ela falou, cara, vocês terem vindo até aqui, entendido que aqui era meu lugar de conforto nesse momento, respeitado o meu conforto, respeitado esse meu momento, e ela falou isso de forma bem emocionada até no dia lá, inclusive. Acho que foi logo, você chegou logo depois, né? Porque não acho sei. que ela falou, inclusive. Fui dar um oi lá. Foi dar um oi, né? Porque eu entendia que a gente tinha que, como time, a gente nem se colocava como time, a gente quase era uma família ali mesmo. Porque a gente tinha muito respeito mútuo, muita admiração um pelo outro, e nós admirávamos muito ela. E é aquele movimento do coletivo querer ajudar aquela pessoa que está dentro do nosso coração. Aí nós nos movemos, fomos para essa experiência, que foi incrível, e até hoje ela fala sobre esse dia aí, foi muito bom. Mas a gente teve outros momentos também. Eu fui lá um dia jogar com ela, só e então ela. foi o primeiro dia, porque aí eu falei assim, quem é o chefe da Rejane Isso, aqui, né? Tipo, eu fui lá jogar só com ela um aí dia. eu falei, parabéns, Rodrigo, parabéns, porque você veio jogar beach tênis com ela sozinho, ele veio primeiro. Eu vi Depois isso, é eu que fui foi primeiro com o sozinho. time. Isso, é verdade, fui primeiro sozinho, porque eu queria ver como ela estava. Aí eu falei, não, eu vou aí. Onde você gosta? O que você gosta de fazer? Isso, vamos fazer junto. Aí, Que legal. né, de entender Que também bacana. onde eram os espaços de conforto. Muito Isso bom. aí, Muito bom. Muito bom, obrigado por trazer essa lembrança. Imagina, maravilhosa. Gente, então, como as pessoas acham vocês nas redes sociais? Vocês já falaram, mas vocês, como pessoas e Mulheres Sem o Filtro meu também. é @FláviaPrada_Machado. O meu é Drica Carnevale. E as com C. pessoas podem procurar vocês para Sim, trabalhos que vocês prestam. Você Pode. faz Sou trabalho consultora de marca. pessoal Marca e pessoal. transição de carreira. E você Sou faz... jornalista, Jornalista. comunicadora. Legal, ótimo. É. Então é só procurar vocês. E Mulheres Sem Filtro, como que as pessoas acham? Falar de novo. Como é que é o Instagram? @mulheres, _ é. sem filtro, _. Maravilhoso. Adorei de novo. Obrigado. Obrigada. Eu sempre encerro com uma frase. E a frase de hoje é: você não pode servir Você não pode servir de uma... Eita lasqueiro. Você não pode servir de uma jarra. Tá falando jarra. Você não pode servir de uma jarra vazia. Cuide de si primeiro. É isso. Obrigado, meninas. Obrigada. Foi incrível estar aqui com vocês. Obrigado Obrigada. mesmo. E você que ficou aí com a gente até o final desse podcast maravilhoso. Vocês viram que aqui a gente juntou dois, né? Olha que coisa... A gente é muito criativa, né? Fala a verdade. Criativo, produtivo, Produtia, agilizado. que é dois podcasts em um. Sigam a gente no Spotify, no YouTube, no Castbox, Apple, Deezer e tantos outros que nós temos. Coloca o que vocês acharam desse podcast, escreva também, compartilhe com seus amigos, com aquela mãe que você sabe que ela está precisando de ajuda, para aquele pai, para melhorar, né, o nível de consciência dele e falar, cara, para de querer ajudar, vai lá participar. Valeu, gente. Obrigado. Tchau. Obrigado, meninas.